Olá, estou aqui voltando no tema emoção e sentimento. Aqui eu não estou querendo entrar assim de uma forma muito técnica, o que é emoção, o que é sentimento, embora tenha esclarecido um pouco, né, desse mistério que são esses aspectos de manifestação aqui em nós, seres humanos, em que a emoção seriam essas reações físicas que emergem, né? Emoções que meu corpo se desperta, que meu coração acelera, suo, fico inquieto, que geram reações impulsivas, né? Como atacar, correr. Então, as emoções perpassam aí. E talvez os sentimentos sejam aspectos mais genuínos, mais refinados, em que eu consigo elaborar, então, mais perceptivo, porque só você pode dizer o que você sente, enquanto uma emoção a gente pode ver claramente numa manifestação física, né? Você vê quando uma pessoa está surpresa, quando uma pessoa está com medo, com raiva, você vê no corpo. Já o sentimento, só uma pessoa pode me dizer se ela está triste, se ela sente compaixão pelo outro, né? Tem uma natureza mais perceptiva. Embora no falar, muitas vezes, a gente, estou sentindo, né? A minha emoção é essa, não há muita distinção. E não importa, porque na vida mesma é importante que eu saiba o que está passando comigo. Que eu saiba o que meu corpo está dizendo, né? Que eu me dê conta do meu corpo, que eu me dê conta do que é isso que passa em mim. E por que eu trouxe essa série e estou aqui refletindo com você sobre isso? Porque quando eu vou aprendendo a sentir, quando eu aprendo como o meu corpo reage diante de determinada emoção, como eu sinto em determinado contexto, em determinada situação da minha vida, eu vou aprendendo a me conhecer. Eu vou aprendendo a me conhecer porque eu consigo ver qual a minha reação diante disso. Que parte minha está reagindo? Eu gosto também de usar a metáfora, né, do eu. Qual eu que aparece aqui? Como se tivéssemos vários eus, né? Um eu raivoso, um eu invejoso, um eu generoso, um eu egoísta, né? Temos muitos eus. Como diz a parábola da carruagem, eu já contei essa história, você pode encontrar aqui na playlist Contos e Parábolas, na parábola da carruagem, em que dentro da carruagem estão muitos personagens, né, muitas pessoas lá dentro, e não está o amo ditando para o cocheiro aonde ele deve seguir o caminho. Então, essa parábola, ela faz referência a isso, né, que temos muitos eus conduzindo a minha carruagem, que é o meu corpo, que é a minha vida. Então, esses eus se manifestam desde as emoções, desde as minhas carências, desde os meus desejos. Que eu é esse? Então, a gente começar a ver como se dá a emoção em mim, como eu reajo de acordo com cada emoção, é despertar um observador que vê o que vai passando em mim, para que eu possa, eu com o E maiúsculo, para que o eu essencial possa conduzir a vida, a minha vida. Possa permitir que os personagens estejam aqui, que os eus se manifestem, porque vão se manifestar. É claro que às vezes o meu lado egoísta vai estar aí, mas será que ele vai dominar? Eu vou deixar que ele domine como se eu fosse isso, né? Extremamente identificada com esse eu. Ser identificado é quando eu penso que eu sou só isso. Ou eu posso ver que o comportamento egoísta está atuando e dizer, não, não precisa tanto.
menos egoísmo. E aí colocar uma atitude mais sã, uma atitude mais consciente para dizer para esse eu egoísta, espera um pouco, não precisa de tanto. Às vezes o eu egoísta é como uma criança lidando com a frustração, porque vem de aspectos infantis nossos, né, que ainda estão ali um pouco feridos. Então, o autoconhecimento e conhecer sobre si, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, que são sentimentos de tristeza, de alegria, seja eles qual for, não importa. Importa que eu me dê conta do que está se manifestando. E uma vez que eu me dou conta, eu posso saber a minha reação, se vou ou não nessa reação, se posso esperar um pouco, que talvez esteja sendo muito infantil. Então, eu usar minha experiência de vida, de autoconhecimento, né, de conhecimento que eu fui adquirindo, para poder ir dando o tom que eu quero levar a minha vida honestamente, genuinamente, com respeito, respeito por mim, respeito pelos outros. É assim que nós podemos ir nos tornando seres mais maduros, né, menos infantilizados, buscando só desejos e que eu não me frustre nunca. A frustração acontece. E como eu lido com ela? Pessoas vão me rejeitar. Pessoas não vão gostar de mim. Como que eu lido com isso? De que não é o mundo, 8 bilhões de pessoas que vão gostar de mim. Não é possível isso. E como eu estou bem aí comigo mesmo? Então, para eu conseguir ter domínio de mim, eu conduzir, eu, com E maiúsculo, conduzir a minha carruagem, há que se conhecer. Há que saber das suas dores, dos seus desejos, do que é você genuinamente. Há que assumir a responsabilidade de ser você mesmo, sem transferir para um outro, que o outro seja responsável pelo seu bem-estar, que o outro seja responsável pela sua felicidade. Não, o outro não tem nada a ver com isso. E o outro também não é responsável pela sua frustração, pela sua dor, pelos seus conflitos internos. O outro não é responsável por isso. O outro pode ser responsável por te desrespeitar. Mas o que você faz com esse desrespeito é sua responsabilidade. Você continua se relacionando com uma pessoa que repetidas vezes te desrespeita? Isso é sua responsabilidade. E aí você fica com essa pessoa, seja como amigo, companheiro, o que for. Você está nessa relação, acusando o outro, se vitimizando, que o outro que é o problema, mas você permanece nessa relação? Isso é sua responsabilidade. É você que tem que conduzir onde você está. Não é o outro. Não podemos mudar o outro. O outro quer crescer junto com você? O outro é capaz de escutar o que você está dizendo para que ele tenha outro comportamento? Essa pode ser uma relação interessante que ambos cresçam juntos. Ou não. O outro não se interessa. Há que pensar. Porque a sua responsabilidade está aí nessa relação. Então, isso é um exemplo de como nós nos conectamos com o que sentimos, me dou conta do que sinto, honestamente, comigo mesma, e aí posso ir definindo como vou estar na vida, porque você é responsável por si mesmo. Então, vamos voltar sempre em sentimentos, emoções, porque é isso que nos rege aqui na vida, isso que somos seres humanos na vida, é sentir, é se relacionar, é ser impactado, ser afetado pelo que passa. Mas se dar conta do que passa em você, aprender a sentir,
aprender a sentir sem se desesperar. Porque alguns sentimentos, como o amor, como a compaixão, a empatia, são atitudes que a gente vai se colocando na vida, né? São, digamos, sentimentos refinados que me ajudam a estar na vida de uma forma mais genuína e autêntica. Emoções, sentimentos mais, digamos, passageiros, eles nos atravessam. As emoções nos atravessam. Há que ter também paciência para esperar que a emoção te atravesse sem se desesperar. Então, quando você estiver aí com aquela emoção que te gera pensamentos repetitivos, que fica uma cena passando na sua cabeça todo o tempo, o que eu devia fazer, por que eu não fiz de outro jeito, o que eu devia ter feito de outro jeito, enfim, tudo isso aí que uma emoção vai gerando, respira, sente seu corpo, se dá conta do que está passando no seu corpo, espera, paciência consigo mesmo, para que essa emoção te atravesse e aí você poder ver de verdade o que passou, o que te gerou, o que está te gerando, para aí você tomar uma decisão. É claro que às vezes não é possível, mas é interessante que se espere um pouco essa emoção te atravessar para você conseguir tomar uma decisão, analisar, aprofundar no que isso de fato pode te trazer, pode te transformar, pode te ensinar. Então essa é uma das formas que a gente tem de ir lidando com as emoções. E também podemos ir praticando não só no momento da emoção, mas isso que está tão em voga, né? Parar, meditar, respirar. O contato com a respiração é uma âncora para a gente lidar com as emoções, para você aprender a ter paciência. Então, quando você aprende a respirar, esse dom da respiração, eu diria até esse presente que nós recebemos da vida, que é respirar, uma respiração presente, uma respiração que sinto o ar entrando e saindo do meu corpo, vai te ajudar quando você precisar, quando a emoção estiver aí, você se lembrar de respirar, o seu corpo já vai estar íntimo dessa sensação que o ar te traz, que o ar entrando e saindo do seu corpo de forma consciente te traz. Então, pratique essa respiração sempre que você se lembrar. Claro que você tem momentos de silêncio, meditativos, ajuda, mas sempre que você lembrar, está caminhando na rua, está conversando com alguém, está dirigindo o carro, está assistindo um filme, lembre-se de que o ar está entrando e saindo. Sinta o ar entrando e saindo. Isso vai te ajudar a lidar com as suas emoções, vai te ajudar a poder estar em contato consigo mesmo. Então, algumas pequenas dicas que a gente pode colocar na vida diária, que você pode colocar no momento que você se lembrar, quando se lembrar, está aí, disponível para você. Porque eu gosto de me lembrar de uma metáfora que diz o seguinte, que a felicidade, o paraíso, a porta se abre por dentro. Não adianta eu forçar. Eu preciso de uma atitude de receptividade ao bem-estar. Uma atitude de receptividade em estar bem. Sem reação, sem forçar o meu bem-estar. Abrindo para dentro. Porque há uma vontade de abrir. Há um querer entrar nessa porta da felicidade, do meu bem-estar, do paraíso.
Poderíamos usar essa metáfora do paraíso. Então seja receptivo a você mesmo, receptivo à vida, a estar na vida. Compartilha comigo aqui um pouquinho sobre o que passa com você com estar na vida, com essa receptividade para a vida. E se eu puder te ajudar, entre em contato, escreve aqui para que a gente possa juntos, e nos tornando mais humanos, desde o nosso sentir, desde o nosso estar na vida, com toda a beleza que há.